Esta é uma história bíblica e está no Velho Testamento. É a história de um homem muito poderoso chamado Naamã. Na Bíblia está escrito que ele era chefe do exército do rei da Síria, ou seja, um comandante. Eu vou contar essa história resumida, tá bom? E esse comandante, ele era muito bom, está escrito na Bíblia que ele era muito bom e que inclusive ele agradava a Deus. Só que ele tinha um problema, ele tinha uma doença, ele tinha lepra, ou seja, hanseníase. Naquele tempo era chamado de lepra e era uma doença incurável. Ou seja, quem tinha lepra não tinha nenhum tratamento, não havia o que fazer com ele. Mas ele era uma pessoa muito boa e ele foi de Israel, saiu de Israel e foi para a casa dele, e eles levaram alguns escravos, e entre esses escravos estava uma menininha. E essa menininha ele colocou para trabalhar na casa dele. E ele devia ser uma pessoa muito boa, muito bondosa, ele e a esposa, porque essa menininha um dia comentou com a esposa dele que na terra dela, Israel, mais precisamente em Samaria, havia um profeta e que se esse Naamã, o senhor dela naquele momento, se Naamã morasse em Israel, aquele profeta o curaria. Então a esposa contou para o marido, para Naamã, e Naamã foi ao rei, contou essa história ao rei, e o rei, como Naamã era uma pessoa muito boa, um excelente comandante, o rei consentiu e ainda lhe deu muitos presentes para ele levar para o profeta poder curá-lo. E assim ele foi para Israel e lá ele chegou, encontrou onde o Eliseu, né, Eliseu é o nome do profeta, onde Eliseu morava. E ele foi, se encaminhou para a casa de Eliseu. Só que Eliseu não saiu para recebê-lo. Eliseu já sabia que ele vinha, Eliseu já sabia qual era o problema e qual seria a solução. O que o profeta falou? Ele mandou um menino dele, um assistente dele, ir até Naamã, que estava se aproximando, e mandou um recado para o Naamã. O recado era o seguinte: olha, você vá, se banhe no Rio Jordão 7 vezes e depois o seu problema vai estar resolvido. Vejam, ele sabia, o profeta sabia qual o problema, deu a solução, mandou para o Naamã. Mas aí o Naamã não gostou disso. Ele ficou ofendido, ficou irritado. Ele falou: mas por que me lavar no Rio Jordão? Será que no meu país não tem rios melhores? Ele inclusive falou o nome dos rios, 2 rios na terra dele que eram melhores do que o Rio Jordão, na opinião dele. E ele falou assim: eu achei que ele ia pegar, passar a mão na parte do corpo que estava com a lepra e sarar a lepra. É isso que eu achei que ele ia fazer. Não achei que ele fosse fazer isso. Se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu não teria vindo. Veja, o problema, ele já sabia qual era o problema, o Eliseu também, antes que alguém falasse para o profeta, e o profeta tinha dado a solução simples e ele simplesmente não aceitou aquela solução. A pergunta nossa é a seguinte: por que às vezes nós complicamos tanto as situações? Agora também você vai querer saber, mas o que aconteceu? Aconteceu com o Naamã? O que houve? Qual o final dessa história? Bem, fica comigo que até o final do vídeo eu vou explicar para você o que aconteceu. Olá, amigas, tudo bem com você? Meu nome é Nelma Cristina e você está aqui no meu canal Mais que 60 Amigas, esse local onde esse canal onde a gente conversa de assuntos, problemas que nós já passamos e soluções para os nossos problemas nessa idade. Fica aqui que nós vamos discutir esse problema agora. Bem, o que acontece? Às vezes nós temos uma doença ou nós temos um problema. Nós sabemos qual o problema,
mas nós já temos na nossa cabeça qual seria a solução. Nós sabemos qual seria o melhor caminho, o melhor remédio para aquilo. O problema é quando esta nossa solução não é a solução correta para o problema. Porque se nós já sabemos a solução de um problema que nós temos, por que é que ele não resolve o nosso problema? E quantas vezes a gente não faz isso? A gente vai ao médico, pede a solução de um problema, às vezes a gente não sabe qual é, ou sabemos, pedimos a solução, quando ele dá o remédio ou o tratamento, a gente não aceita. E isso atrapalha demais a nossa vida. Isso tudo porque hoje eu vou falar de uma ferramenta, uma solução simples para um problema que é muito grave nas nossas vidas, que é a ansiedade. Eu falo aqui muito sobre ansiedade, já falei de algumas possibilidades que nós temos para resolver a ansiedade, vou deixar até uns cards aqui. Tenho, inclusive eu falei que eu tenho um produto para ajudar muito, que são visualizações guiadas, que ajudam na ansiedade. Mas enfim, são soluções talvez um pouquinho mais complicadas, vão exigir um pouquinho mais de passos, mais preparação para você do que essa solução que nós vamos propor agora, que é escrever. Sim, escrever. Escrever é uma ferramenta muito boa para, assim, a maioria das pessoas, para todas as fases das nossas vidas, para todos os problemas ou fases da vida que estamos passando. A escrita nos traz, ela nos tira um pouquinho do nosso enrijecimento emocional. Enrijecimento em que sentido? Que às vezes a gente não quer contar as coisas para as pessoas, a gente tem os nossos momentos, a gente tem os nossos problemas e não quer contar, não quer dividir, ou não é nem o caso de você dividir mesmo. A escrita nos traz, às vezes, soluções para um problema que a gente não estava vendo. A escrita diminui a ansiedade, como eu já falei, diminui, às vezes, até a nossa solidão, as pessoas que moram sozinhas, que não têm com quem compartilhar, o caderno passa a ser um amigo. Além disso, escrever à mão traz só essa prática de escrever à mão já traz uns benefícios. Um dos benefícios é o fato da gente estar escrevendo à mão, é o benefício físico mesmo, porque nós estamos escrevendo usando as nossas mãos. A gente, com o passar do tempo, vai tendo um enrijecimento de todo o nosso corpo, vocês sabem, e as mãos também vão perdendo mobilidade. E a gente escrevendo, a gente conserva essa mobilidade por mais tempo. Escrever à mão melhora a nossa memória, melhora a nossa cognição. É claro que nos ajuda a escrever melhor, porque se a gente vai escrever alguma coisa e acha que está escrito errado, você vai procurar no dicionário como é que se escreve, embora escrever, nesse caso que eu estou falando, não seja exercício para você escrever bem, se preocupando com erros gramaticais, ou com grafia, ou com nenhum erro. Não é o objetivo. O objetivo dessa nossa escrita seria um objetivo terapêutico, mas não terapêutico no sentido de um tratamento. Porque a escrita terapêutica é uma arma poderosa, sim, só que você teria que ir a um psicólogo para ele passar, a psicólogo, a psicóloga passar esse exercício, que seria um psicólogo da abordagem do TCC. E daí, por que eu falo que você teria que ir a um psicólogo? Porque ele que vai te ajudar, ele que vai propor os exercícios, ele que vai propor como que você vai lidar depois com aquela sua escrita. É muito bom também. Só que se você ainda não foi a um psicólogo, não está pretendendo ir agora, essa escrita que você vai fazer, livre de uma determinada maneira, vai ser livre porque vai ser o formato que você vai escrever, também ajuda e muito na diminuição da ansiedade e de vários problemas que você tem. É só você fazer com regularidade, com uma determinada técnica, mesmo que seja uma técnica mais simples, vai ter uma determinada técnica. Agora, quais formatos existem?
da escrita. São muitos formatos e eu escrevo aqui, faz muitos anos que eu escrevo, mas para fazer o programa, eu pesquisei alguns outros formatos, pessoas que escrevem, até porque a gente não quer trazer algo que vai prejudicar ou que não vai fazer bem, que não tenha nenhum benefício, né. Se não tivesse nenhum benefício para mais ninguém além de mim, então eu nem traria essa 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 sugestão aqui, mas faz bem a muitas pessoas, homens, mulheres, adolescentes, pessoas em todas as idades. Então, qual o formato? Aí depende, minha amiga, são vários formatos. Você pode fazer um diário. O diário é muito bom porque ajuda você a preservar a sua história. Você vai lendo depois, você vai lembrando de fatos da sua vida. E a gente esquece, viu? Você olhando um diário, você lembra quando você fez tal viagem, quando você foi à casa de tal parente, ou quando foi a última vez que tal pessoa veio à sua casa. Infelizmente, o luto de algum dos parentes, o momento que nasceu algum outro membro da família, nascimento de sobrinhos, isso é muito legal. Quando você comprou um carro, quando você vendeu um carro, quando você brigou, quando você fez as pazes, é muito bom o diário para você preservar a memória dos acontecimentos da sua vida. Claro que no diário você vai pôr os acontecimentos mais significantes, e isso é muito bom. Qual outro formato que tem? Eu sigo uma youtuber que se chama Isa Moreira. Ela propõe um formato que ela deu o nome de Morning Pages, ou seja, páginas da manhã. A sugestão dela é: pegue um caderno e toda manhã escreva por 3 páginas, não é por tempo, né? Escreva 3 páginas, do jeito que você quiser, do que você quiser, ininterruptamente. O que ela fala até para você não ter nada na cabeça e pôr o que você quiser colocar ali. A única regra é não ter regra, tá? Daí você escreveria, também é muito bom. Como que eu usei? Eu não escrevo por 3 páginas. No começo eu escrevia, mas achei que não faz assim tanto sentido escrever por 3 páginas sempre. Eu posso escrever menos, às vezes eu vou escrever até um simples parágrafo e me ajuda muito. Além disso, temos um caderno só para você colocar suas ideias, e eu vou falar sobre isso em outro programa, e também o caderno da tranquilidade. Isso eu queria trazer para vocês aqui como uma sugestão especial. E o que é o caderno da tranquilidade? Essa sugestão me foi dada por um colega meu, quando eu trabalhava ainda, não estava aposentada, um rapaz jovem, mas muito inteligente e me ajudou bastante, que eu achei assim uma solução muito brilhante. É assim, o caderno da tranquilidade é justamente o caderno onde você vai colocar os problemas pontuais que você tem. Por exemplo, um jantar que você vai dar e está preocupada com o jantar, alguém que vai chegar na sua casa, uma visita que você não sabe por onde começar a arrumar aqueles preparativos, eh, uma doença que você tem, vai começar um tratamento, enfim, qualquer problema que você tenha, aquilo está te causando está te trazendo nervosismo, está te trazendo ansiedade, ou todos os problemas que você tem, você chega e descarrega ali mesmo. É como se você pegasse uma carga e jogasse em cima da mesa. Essa solução você vai pegar todos os seus problemas e descarregar no caderno. Porque, como eu falei, escrever no caderno traz alívio. É como se você tirasse aquilo dos seus ombros e pusesse em um lugar e sentisse todos os benefícios do alívio que essa atividade de jogar no caderno te traz. Só que, é claro, escrever o problema no caderno não vai resolver o problema. Você vai escrever primeiro no caderno tudo que você acha que está te trazendo problema, está te trazendo ansiedade. E depois, quando você tiver um tempo, com calma, quando você tiver um tempo, pode ser de manhã, quando você levanta e faz aquela preparação para o seu dia, quando você está tendo aquela sua devocional, ou de noite, antes de dormir.
No momento que você senta sossegada e consegue meditar, relaxar um pouquinho, você vai pegar esse caderno e vai pegar problema a problema. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, vai fazer um jantar no sábado. Então você vai pegar esse caderno, vai pegar esse problema e vai escrever assim, tudo o que você precisa fazer. Sabe, em forma de checklist, uma lista? Ponha tudo. E daí você nem se preocupa com a ordem, o que vai ser primeiro, o que vai ser depois. Escreva tudo que você vai fazer, todos os problemas que você vai ter, inclusive se você tem um orçamento apertado, escreva quanto você pode gastar, escreva tudo. E aí depois você vai ordenando, você vai pensar, no que eu vou começar a pensar primeiro? Claro que primeiro no seu orçamento, se você tem um orçamento reduzido, você vai pegar o orçamento, é isso que eu tenho para esse jantar. E o que eu tenho que pensar agora? Agora no cardápio. No cardápio você pensa, porque do cardápio vem que louças você precisa ter, o que você vai servir como prato principal, o que você vai servir de sobremesa, porque tudo gira em torno do cardápio, né? Então você vê como você escrevendo, você já vai organizando a sua situação e daí todos os outros problemas você vai fazendo assim. Você não somente você descarrega ali, mas vai pensar depois do momento com calma como dar a solução. Se você tiver 10 problemas, se você me falar, não, mas eu tenho muitos problemas, eu tenho 10 problemas. Então escreva todos os 10 e depois você vai pondo no nível de o que é mais urgente, o que é mais importante ou o que vai acontecer primeiro, porque às vezes você está colocando aqui, você vai colocar no papel problemas que vão acontecer no ano que vem, ou seja, daqui a 6 meses, ou um problema que vai acontecer até no sábado, ou um problema que vai acontecer há 3 meses. Você entende que quanto mais longe estiver o problema, mais tempo você vai ter para as possíveis soluções. Então, já vai ajudando muito na solução dos problemas, esse caderno da tranquilidade. Das sugestões que eu estou dando, se você ainda não escreve, comece por isso. Ajuda um bocado, organiza tempo, organiza o seu dinheiro, né? Te ajuda a gerenciar o tempo, o dinheiro, otimizar os recursos e tudo mais. É muito bom, comece por esse caderno da tranquilidade, que é o caderno que eu dei o nome do caderno da tranquilidade e não caderno da preocupação. Mas o formato é você que escolhe. Se você quiser outro formato, aí está a seu critério, tá bom? Agora você vai me perguntar: qual o formato do caderno que eu compro? Caderno grande, caderno pequeno? Bem, amiga, eu vou te dizer, o melhor caderno é aquele que você pode comprar. Eu tenho vários cadernos aqui, vou mostrar para você quais são os meus. Para você ter uma ideia, esse daqui é o caderno da preocupação, tá? É um caderno pequeno, eu escrevo a minha preocupação e depois o que eu posso fazer, qual o problema como eu posso resolver esse problema. Eu tenho esse daqui fofo, não me julguem. Esse daqui eu comprei há muitos anos, esse daqui é o meu diário. Acho que comecei em 2013, dia 10 de janeiro de 2013. Por que que eu comecei em 10 de janeiro de 2013? Porque aqui eu quis marcar, eu tinha um e tinha perdido, e aqui eu quis marcar quando eu comecei o veganismo. Eu comecei como vegetariana aqui, depois fui passando, fui lendo, estudando e passei a ser vegana. Esse daqui é outro caderno. Inclusive, esse daqui é o formato de caderno. Esse daqui eu estava quando eu comecei a estudar coreano, tá? Mas aqui é o melhor formato de caderno. Ele é fininho e ele não tem arame como esses daqui, ó. Porque o que tem arame às vezes nos atrapalha a escrever. Então, esses daqui é o melhor se você vai escrever todos os dias. Até o diário seria melhor esse, né? Também, que não atrapalha. Mas se você vai escrever todos os dias, tal, esse daqui é o melhor formato de caderno. Como ele não tem nada, nenhum enfeitinho nem nada, ele é muito baratinho. Mas se você pode, se você quer comprar aqueles cadernos bonitos, enfeitadinhos e tal, muito bom, mas como eu digo, o melhor caderno é aquele que você pode comprar. Como eu falei, solução simples, ferramenta simples,
que você pode adotar ainda hoje. Vou agora falar o final da história do Naaman. Como eu falei para vocês, Naaman era um chefe do exército do rei da Síria, mas era leproso. Recebeu a informação de que em Israel havia um profeta que podia curá-lo. Ele foi para Israel se encontrar com o profeta e o profeta mandou a ele um recado dizendo qual era a melhor solução. Vá até o Rio Jordão, lá se banhe 7 vezes, quando você sair você vai estar curado. E Naamã ficou muito bravo, não gostou daquela solução dada pelo profeta, falou que no país dele havia rios melhores e ia embora. Daquele jeito porque ele não gostou, porque ele falou que na cabeça dele a solução correta seria o profeta chegar, passar a mão nele e curar a lepra que ele tinha para ele estar curado. Ele já tinha decidido qual era o remédio, qual era a solução. Ele não aceitou a solução que o profeta tinha dado. Mas aí sempre chegam aquelas pessoas que têm a cabeça, né, mais fria, que estão fora do problema, que eram os comandados, os subordinados deles. Aí chegaram para ele e falaram: "Olha, veja bem, se esse profeta tivesse passado para você uma solução grande, tivesse te dado assim um remédio difícil de você fazer, ou um processo difícil de você fazer, você não faria? Você não seguiria esse processo? Se ele deu para você, veja bem, Senhor, se ele deu para você uma solução tão simples, por que você não faz?" Aí Naamã caiu em si, né? Teve aquele momento de lucidez e resolveu seguir o conselho do profeta. Foi ao Rio Jordão, que estava perto, entrou no rio 7 vezes e da 7ª vez que ele emergiu, que ele saiu da água, ele estava curado. É sobre essa história que eu estou falando dessa sugestão de hoje, que é uma sugestão simples, mas uma sugestão poderosa. Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas querem um milagre. No caso dessa história, o Naamã ia ter um milagre. Só que ele já tinha escolhido até qual o milagre que ele queria. E às vezes nós somos assim. A gente tem ansiedade, a gente já sabe qual é o remédio e a gente não tem nem paciência para esperar o remédio fazer efeito. E às vezes toma o remédio até de outra pessoa, o remédio dado pelo médico a outra pessoa, prescrito por outra pessoa. E às vezes o médico prescreve o remédio para você, naquela dose, naqueles dias. A pessoa não tem paciência, toma doses maiores, muda de remédio, pede solução aqui, pede solução ali. E as soluções, às vezes, simples, não que sejam ingênuas, mas são simples, não são soluções mágicas, mas ajudam. E olha, eu não estou falando, é claro, só dessa solução, escrever, porque talvez realmente você não goste de escrever, mas você tenha outra atividade na sua casa, no seu cotidiano que te acalme. Pode ser trabalhos manuais, as mulheres gostam, pode ser pintura, pode ser dança, viajar, cozinhar. Tem mulheres que adoram arrumar a casa, mas com sentido terapêutico. Para mim não funciona, porque para mim limpar a casa não é nada terapêutico, ao contrário, me causa muita ansiedade. Um dia eu vou falar sobre isso também. Mas o que eu quero dizer é, se há soluções simples que nos acalmam, que nos fazem bem, que faz bem à nossa alma, vá atrás dessa solução, faça e procure. Só não aceite que você é assim, que você é ansiosa, que você é estressada, já está chegando aí a ansiedade como uma doença e não tem solução. Não aceite isso na sua vida, amiga. Vá atrás do que te faz bem e que pode te curar, mesmo que seja muito simples. E amigas, para vocês que ficaram até aqui, muito obrigada. Conta aí pra gente o que você achou. Conta se você escreve. Quantos cadernos você tem? Você viu que eu tenho bastante cadernos, né? Eu adoro escrever. Mas conta, você escreve? O que você escreve? E se isso faz efeito, tem algum efeito realmente de te acalmar, tá bom?
E também agora eu peço, né, o like, compartilha, se inscreva no canal. E muito obrigado pelo carinho que vocês estão dando. Eu estou recebendo muito carinho, muitos feedbacks positivos. Isso enche a minha alma de alegria. Então compartilha, vamos dividir esse nosso papo com mais mulheres. E também se inscreva no canal. Vamos chegar a 60 amigas, né? Rapidinho a gente chegar a 60, tá bom, amigas? Até o nosso próximo programa. Conto com vocês lá, tá bom? Até lá!